O Grupo Parlamentar e o Partido Socialista continua esta semana a fazer a análise do orçamento regional. Como sabem, apenas temos 7 dias para, analisar com a profundidade necessária este orçamento. Já fizemos 2 comunicações sobre esta matéria, esta é a terceira e nesta comunicação faremos uma análise mais geral sobre aquilo que é o orçamento e, sobretudo, as questões fundamentais que nós consideramos que este orçamento não responde e alguns dos perigos que o orçamento encerra. Ora, uma das questões que a Madeira tem vindo a ser confrontada tem a ver com o desemprego. Nós estamos a falar de mais de 20 mil desempregados, quase 21 mil indivíduos que continuam sem emprego e não têm neste orçamento nenhuma resposta cabal, nenhuma resposta adequada. É extremamente frágil aquilo que são as soluções que aparecem no orçamento. Apesar do Governo prever uma revisão, uma redução do produto em cerca de 3% e, portanto, entraremos num processo de recessão, a Madeira entrará num processo de recessão, este orçamento e o Governo nem sequer se atreve a fazer o que devia fazer, que é uma provisão em termos de desemprego para poder acautelar aquilo que é as medidas que tem que tomar no futuro. Ora, de qualquer forma, com este orçamento, o que deve estar em cima da mesa são 1000 desempregados por mês que o Governo Regional vai produzir ao longo deste ano, o que é de facto uma tragédia sem limites. Em segundo lugar, não há uma efetiva reorientação, como devia, dos poucos meios existentes para dinamizar o investimento privado, que é efetivamente o único meio para conseguir assegurar a criação de emprego. Em terceiro lugar, e isto é um dado muito importante, o choque fiscal que o Governo Regional está a prever e que está previsto neste orçamento vai matar a economia, como parece natural, penso que todos percebem, os custos já são muito grandes, com este choque, quer em termos de IVA, quer em termos de IRC, vai matar a economia, mas vai sobretudo atirar milhares de famílias madeirenses para o desespero, que vão ter que pagar muito mais impostos. Para terem uma ideia, o Governo Regional vai retirar dos madeirenses em 2012 2.700 euros em média no ano. Isto quer dizer mais 1.000 euros que um cidadão dos Açores. E isto é de facto algo brutal, muito significativo para a vida das pessoas que em grande parte já viviam com graves dificuldades. Em quarto lugar, a redução da despesa, já dissemos isto, mas não nos cansamos de dizer, porque é de facto paradigmático neste orçamento, é feita de forma cega. E a forma como são feitos alguns dos cortes, nomeadamente em áreas vitais como a educação e a saúde, vai colocar em causa, obviamente, esses serviços, vai desestruturar esses serviços e colocar em causa esses serviços, vai colocar em causa o funcionamento normal das escolas, isso já está aos olhos de todos, não há soluções, o Sr. Secretário continua a dizer que haverá uma solução com o orçamento, mas o orçamento não tem nenhuma solução, muito pelo contrário, a solução é de redução, é de corte. E o que está aqui em causa, e é a nossa preocupação, é que estes cortes não são precedidos como deviam de uma reforma, quer do sistema de saúde, quer do sistema educativo. Só assim é que é possível fazer o mesmo com menos dinheiro, porque se cortamos, mantendo tudo igual, naturalmente que falhará o serviço, falhará a qualidade do serviço, falhará alguns dos serviços, nomeadamente coisas básicas como a alimentação das crianças. Em quinto lugar, este Governo vai pagar 200 milhões de euros de dívidas das sociedades de desenvolvimento em 2012, 200 milhões de euros, mas não satisfeito com isto, ainda tem o desplante de vir a fazer mais 30 milhões de euros de investimento com as sociedades de desenvolvimento. Ora, não se compreende estas decisões, nem estas prioridades. Em sexto lugar, com as parcerias público-privadas, o Governo vai obrigar os madeirenses a pagar ao longo de 20 anos, mais 20 anos, já pagamos durante 10, mas mais 20, cerca de 2 mil milhões de euros. É 500 milhões de euros a mais do que toda a verba que o Governo Central vai emprestar à região autónoma da Madeira. Já em 2012 está previsto 300 milhões de euros de pagamentos à via litoral e à via expresso, se contarmos com os encargos assumidos e não pagos. Consideramos que o saneamento das contas públicas da Madeira passa sobretudo por este tipo de negócios ruinosos que a Madeira fez e que o Governo Regional fez. É preciso ter uma solução para isto, nós devemos de cumprir aquilo que são naturalmente os acordos efetuados, mas não podemos fazer e cumprir acordos ruinosos desta natureza. O investimento público segue os registros mínimos e não observa, como se vê, uma reorientação no critério de sustentabilidade. O único critério que existe no investimento é fazer menos, mas não reorientar para aquilo que é necessário. Em oitavo lugar, o Governo dificilmente, e esta é uma chamada de atenção do Partido Socialista, o Governo dificilmente vai obter a redução prevista que tem na sua consolidação orçamental. E porquê? Porque essa redução está assente numa redução de investimento público que nunca foi feito. Ou seja, o Governo diz que vai reduzir 400 milhões de euros de investimento público, mas nós nunca tivemos 400 milhões de euros de investimento público. Portanto, não compreendemos como é que se reduz alguma coisa que nunca se teve. É algo
que o Governo não sabe explicar, não conseguiu explicar, e isto significa algo muito mais grave, é porque isto não teria nenhuma importância se isto não tivesse como consequência, eventualmente, um maior aumento de impostos que o Governo deve estar preparado para fazer, se não conseguir esta redução, como parece que não vai conseguir. E isto é, de facto, algo muito, muito grave. Em nono lugar, as dívidas às empresas, que é um cancro da governação deste Governo, está a levar uma eternidade para pagar. Nunca mais são pagas, nunca mais acontece aquilo que o Governo tem vindo a prometer há muito tempo. E o orçamento determina ainda por cima que apenas vai pagar 300 milhões de euros de dívidas, desconhecendo completamente neste orçamento, ou em termos de previsão, como é que pensa pagar, de facto, os 2 mil milhões de euros que deve às empresas em dívida administrativa. Em décimo lugar, e finalmente, e isto também é um outro alerta, o Orçamento Regional refere riscos orçamentais, que era uma matéria que o orçamento nunca tinha e desta vez tem, riscos orçamentais graves, que colocam quase todo o setor empresarial em alerta. O que é que isto significa? Significa que o próprio Governo Regional considera, admite finalmente, assume a sua culpa, que grande parte do setor público empresarial está falido, está dependente das receitas do Governo, do pagamento de impostos dos madeirenses, e isto significa que, se isto falhar, e pode falhar, digamos que a probabilidade de falhar é muito grande, significa que a dívida da Madeira vai aumentar de forma significativa. Porque, por exemplo, se falhar o pagamento à Zarc Finance, que foi uma empresa que o Governo criou para as cidades de desenvolvimento, se esse pagamento falhar, essa dívida entra imediatamente para o perímetro da administração pública, significa que a nossa dívida direta aumenta. E, portanto, há aqui, de facto, perigos significativos, o que significa, do nosso ponto de vista, que as finanças da Madeira são uma verdadeira bomba relógio em que o rastilho são as empresas públicas. Portanto, em resumo, consideramos, e isto é a conclusão mais óbvia deste orçamento, consideramos que o Orçamento Regional para 2009 não é um orçamento como nós precisamos, é apenas uma lista de pagamento de dívidas. Esta é a principal conclusão. Na verdade, esta proposta apresentada à pressa e às escondidas, como sabem, é, do nosso ponto de vista, um exercício de contabilidade de merceeiros e não, efetivamente, como devia de ser, um orçamento para resolver os problemas que acabei de identificar. Não existem propostas, nem sequer meias soluções para os problemas que afetam os madeirenses, conforme também acabei de dizer. Portanto, o orçamento para 2012, com as matérias que referi, mostram que as finanças da Madeira são uma bomba relógio, em que algumas das empresas públicas são o rastilho principal. As famílias estão abandonadas à sua sorte e são obrigadas a pagar, e volto a dizer, mais de 2.700 euros num ano de impostos pelos erros que, efetivamente, não cometeram, mas sim que foram cometidos pelo Governo Regional. E as empresas esperam pelo pagamento de dívidas e pela confiança que este orçamento não devolve. Portanto, do nosso ponto de vista, volto a dizer, este não é um orçamento, é de facto uma lista de pagamento de dívidas.